noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Primeiro, para mandar o meu grande e obrigado, meu agradecimento àquelas pessoas que estão se empenhando a atender um apelo que eu fiz nas redes sociais para a transcrição dos programas Vida Inteligente, né, principalmente da série Mosaicos do Novo Ciclo. Estamos faltando agora dos 214 programas, incluindo o de hoje, faltam por volta de 80 e poucos, né? Já temos mais de 100 e poucos transcritos. Essas transcrições não estão à disposição, né? Não sei ainda o que vai ser feito delas, carecem de correção, uma série de coisas, e eu gostaria de continuar agradecendo essas pessoas que dedicam parte do seu tempo para a transcrição. E essas pessoas que estão transcrevendo, repartem comigo, compartilham comigo o prazer de poder fazer isso, o aprendizado que elas têm feito com coisas assim. Muito bem. E agradecer a Vânia, mandar um grande abraço para a Vânia Chibirca, de São Paulo, uma fiel contribuinte do programa Vida Inteligente, que está sempre conosco, vai estar em São Paulo, da palestra da próxima semana, com o Jorge Antônio Ouro, o terceiro encontro Mosaicos do Novo Ciclo, que vai ser em São Paulo, no dia 5 de dezembro, no Hotel Pestana, na Rua Tutóia, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio. Tem estacionamento no hotel, o estacionamento é pago, mas tem estacionamento no hotel, então você não precisa se preocupar em vaga de carro. São, segundo a Adélia e o Cambaúba, o Márcio Cambaúba, os organizadores do evento, já está lotado o evento, 350 lugares, um sucesso, e estão disponibilizando mais 20 lugares para aquelas pessoas que quiserem ou ainda queiram participar. Então anote aí embaixo o e-mail da Adélia e faça a sua inscrição enquanto é tempo, porque as 350 vagas já foram tomadas, estão arrumando um jeitinho de disponibilizar mais 20. Semana que vem, 5 de dezembro, São Paulo, das 9 da manhã às 5 da tarde, Jorge Antônio Ouro, e no terceiro encontro Mosaicos do Novo Ciclo. Muito bem. Nós temos acompanhado essa semana e eu quero agradecer aqui a todas aquelas pessoas que não estão nas redes sociais apenas para conversinhas e essas coisas, e curtir essas coisas todas. Nós estamos enfrentando uma séria e grave dificuldade no planeta, esquecendo a parte esotérica, esquecendo a parte dessa viagem que muita gente faz, assim, e a gente já fiz também muitas, né? E a gente achar um monte de coisa, mas existe verdadeiramente. O astral está por demais carregado, a situação do planeta está por demais carregada, existe uma tensão muito grande e qualquer contribuição, qualquer mentalização que nós possamos fazer em função da paz, do restabelecimento da paz, da harmonia do planeta, para poder amenizar e até extinguir essas ideias que têm acontecido. Vocês viram fatos passados, e eu tenho certeza que ninguém gostaria que esses fatos se repetissem, né? E para que isso não aconteça, é necessária uma mobilização no horário que você dispuser, quando você quiser, da forma que você quiser. Não existe padrão, não existe nada. Mentalize coisa boa, mentalize paz para o planeta. Você vai estar... Esqueça essa coisa, não pensa que porque você está no Brasil e aqui a coisa está tranquila, que você não vai sofrer as consequências se acontecer alguma coisa muito grave. Nós somos uma unidade. Não adianta a gente estar falando aqui uma década sobre esse tipo de unidade, sobre esse tipo de todo, sobre esse tipo de sempre, e você ser egoísta e achar, que bom que aconteceu lá fora, que bom que está acontecendo nada. Faça a sua parte para que a gente viva em harmonia, que tenhamos um futuro tranquilo, um futuro de paz, tudo isso aqui que a gente está semeando, a gente verdadeiramente tenha. Mas para que isso seja possível, a nossa contribuição é imprescindível. Então, por favor, peço em meu nome, de quem vocês queiram fazer, não tem problema, mentalizem em favor do planeta, da paz, da harmonia no planeta, ok? Meu muito obrigado. Eu trouxe hoje o tema, o Jorge havia falado em um ou dois programas anteriores aí, falou sobre, olha, imaginação, um bom tema para a gente falar qualquer outro dia. Realmente se apresentou nessa semana para a gente falar sobre imaginação. E nós vamos ver o que é isso, de onde vem a imaginação. Uma pessoa me escreveu a semana passada
falando também sobre pensamento. Eu acho que imaginação e pensamento vai ser bom a gente falar hoje, que essa pessoa perguntou de onde se origina o pensamento. O que é o pensamento? Né? O pensamento é um tipo de imaginação. Vamos ver hoje o que se a gente vai ser feliz na explicação desse fenômeno que é o fenômeno da imaginação. A chamada que eu fiz para aquelas pessoas que estão no cadastro do Vida Inteligente é essa que eu vou ler para vocês e daí a gente dá continuidade e entra no tema, ok? Paracelso disse: o espírito é o senhor, a imaginação o instrumento e o corpo a matéria plástica. A imagem é a expressão sintética dos acontecimentos da vida, vivificada pela imaginação que conduz a criatura humana ao plano da intuição íntima, logo a um plano superior, a outra dimensão. A imagem vivificada, ativada pela imaginação, conduz o discípulo ao campo da verdade, ao plano da imaginação. A linguagem simbólica sem o poder da imaginação, sem a intensa vida interior, não passa de uma série de formas mortas, sem sentido superior e sem valor prático. A imaginação é a manifestação do princípio mente universal, embora agindo de forma incipiente. Quando a imaginação não funciona, as imagens não têm vida, não têm vibração, não têm sentido positivo. É sobre isso que nós vamos dissertar hoje. Boa noite, Jorge, você está bom? Tudo bem? Estou tranquilo, tudo 100%. Bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado, Greg. 214ª vez. Que bom, né? 214 vezes. Obrigado pela paciência. Não, isso aqui nós estamos aqui fazendo... O tempo inteiro. fazendo. E por falar nisso, antes de apresentar o Jorge, eu vou lembrar, né, que está tão perto do Natal. Hoje com o programa 214, né, Fernando? Você pode botar aí? O HD que a gente está disponibilizando. Em vez de você não sabe mais o que dá de presente, já deu champanhe, já deu carro, já deu televisão, já deu ar-condicionado, já deu não sei o quê, dê uma coisa útil, prática, que é o HD Vida Inteligente, a série Mosaicos do Novo Ciclo, com os 214 programas com o Jorge Antônio Ouro e mais 250 áudios, incluindo os áudios do Vida Inteligente aqui, do Mosaicos do Novo Ciclo, mais as participações do Jorge no Vida Inteligente interativo que a gente fazia. Então, tá aí, entre em contato quem tiver interesse e adquira isso para o seu presente de Natal, para uma pessoa que você goste muito e queira contribuir com cultura e coisa boa. E aí, Jorge? Tudo bom? Está se aproximando mais o fim de ano, né? E nessa convenção do ser humano, né? Porque quando eu era pequenininho, né? Na infância, tudo isso aqui, é bem no tema de hoje, né? Era maravilhoso, porque eu consigo me lembrar bem, que eu sentia todo aquele espírito daquilo que se ia vivenciar, né? Não tinha essa conotação de hoje. Então, a gente eu fazia uso da minha imaginação para tudo aquilo que meus pais falavam, né? E eu sentia isso, além de fazer, eu sentia verdadeiramente aquela coisa. Porque se passava como verdade, de uma forma que era pura. Então A humanidade nesse período, assim, nessa densificação característica de um fim de ciclo, né? O que se percebe é que a pureza e os sonhos, elas vieram em um processo de embrutecimento. Total. E chegou no ápice do embrutecimento, onde se pensa que daí tudo pode ser representado por alguma coisa física que eu te dou, né? Então, por isso, assim, do consumo exacerbado e exagerado, esses desvios de manifestações, essas coisas todas. E a essência, né, se perdeu toda, né? Não, embruteceu, né? Embruteceu, exatamente. Se transformou em matéria e embruteceu e se perdeu a noção das coisas, né? E o resgate daquele, assim, do que era o bem, bom e belo, a pureza, a inocência, ou aquilo de entender realmente o que acontecia, ou de viver realmente o que acontecia, experienciar a vida, viver o carpe diem, mesmo sem nunca ter ouvido falar no que fosse, né? Isso hoje não existe, porque aí está condicionado a que a felicidade aconteça, e a felicidade ela está condicionada à posse, e a felicidade derivada da posse ela é completamente efêmera. Então se fica num assim, felicidade, infelicidade, desejo, sensação de desejo, e uma máquina
indutora de criação de desejos inatingíveis e não sei o que, assim, sendo empurrado para a sociedade como um todo, e aí esse congestionamento, essa humanotoxicidade, né, que assim, há um excesso de mal com L, mal com U e feio, assim, na humanidade, e o resultado é o que você falou de início, né? Então, há um processo de convulsão tal, né, nesse fim de ciclo, nessa humanidade que a gente vive agora, que se respira a dor, se respira o medo, se respira a insegurança, né? E isso o povo como um todo. E do outro lado, os que coordenam as nações, assim, enlouquecidos, embrutecidos, envaidecidos, tudo que é coisa assim de lesa evolução, né? Tem um termo que chama Dharma Madan, que são aqui, assim, os obstaculizadores da lei, aqueles que trabalham contra a lei. Então parece que isso aí, ser um Dharma Madan, virou assim quase que um lazer, um símbolo de poder, de status. Daí você vai, invade, mente, rouba, mata, banaliza a morte, essas coisas assim. E aí as pessoas de bem do mundo, os que tentam viver sua vida dentro do bom, do bem e do belo, em qualquer lugar do mundo, trabalhando lá no Tibete ou na agricultura ou criando um livro, não interessa o que seja as pessoas, né, no geral, assim, olham assim, quase assim que estupefatos, assim, atônitos, né, de ver assim, esse mundo não é o meu mundo, e aí vira uma coisa assim antagônica. Mas se eu vivo no mundo e esse mundo ali não é o meu mundo, qual é que é o meu? Se o meu mundo é igual ao teu, é diferente desse mundo ruim, por que que o mundo dos bons não prevalece? Por que que o mundo do bem não prevalece? Por que que o mundo do belo é ocultado? Que força tem essa minoria que prega o mal, a mentira, a morte, a invasão, essas coisas assim? Que força eles têm para dominar tantas pessoas no mundo? Hoje são 7 bilhões e pouco de pessoas, né? Vamos fazer de conta que daí, desses 7 bilhões, 1%, 0,5% exerçam os cargos e dominem as riquezas. Tá, tudo bem, faz parte, né? Cada um usa a vida como quer. Mas e os outros, né? 6 bilhões, 900 milhões, aqui, por que que há essa... Né? Isso é uma coisa intrigante, e aí compete a cada um responder e definir daí qual que é o seu caminho de vida, né? Sem ver o que acontece, o que eu espero da vida e como eu pauto a vida. Porque assim, para que exista alguém que propague o mal, aqueles que defendem o bem não agiram completamente intensamente e deixaram uma lacuna para que o mal exista. Sem dúvida. Então sempre essa apatia, essa falta de interesse, ou a não criação consciente, ou a não vida consciente, ou a vida apática, ou a vida na inércia, estou vendo do ponto de vista evolucional, né? Cria uma lacuna, cria um espaço, né? E esse espaço daí vai existir o frio mais longe, né? O inerte, o não evoluído, o Dharma Madan, que assim, ali é que se cria aquilo que daí dá a impressão que o mundo está completamente caótico, né, quando na verdade não está. Então é interessante cada um ver, como o Jorge disse agora, onde você está inserido nesse contexto de hoje. Sim. É ou não é? Sim. O que você tem feito para mudar isso? O que você fez para... O duro é a gente assumir alguma coisa que a gente tenha feito. É porque não existe, sim, a primeira coisa talvez, Grego, assim, não existe o mundo dos outros. Não, claro, é o nosso. É o nosso. Não existe o país dos outros, é um planeta só. O que acontece, sim, os planetas, os países, né, as nações, são aglomerados kármicos onde cada um tem um gênio, um idioma específico que é exatamente para resgatar e para exercer suas possibilidades, né? Fora disso é uma unidade. Não tem a multiplicidade lá para fora, é maia. Então, uma coisa assim, eu estou no barco. Né? O barco está afundando, o timoneiro, né, tá doido, o marcador de compasso está enlouquecido, né? E aí eu digo assim, não, eu remando aqui a minha parte, o resto que se dane,
né? Mas não existe assim. o resto que se dane. Não é assim, claro. Nem na tua casa, você não pode abrir mão, nem no teu condomínio você não pode abrir mão, nem na tua cidade, na tua família, né? Nem na tua nação, nem no mundo. Você tem tanta responsabilidade quanto, não tem? Tem que estar vendo Por isso sempre que de forma macro, né? O karma individual, o de família, o de nação, né? O de raça e o da própria humanidade. Então não tem como eu dizer assim, é como assim, eu tenho uma grande planície, né? Cada pessoa tem uma árvore plantada no seu terreno, né? E está vindo uma chuva ácida, e eu estou olhando tranquilamente porque a chuva ácida só matou a árvore dos outros, a minha não. E aí eu vou fazer o possível para tentar imaginar que a chuva não vai chegar na minha árvore. Não chegou, né? Só que é o seguinte, caiu no solo, e do solo a minha árvore vai se alimentar. Sim. Né? E vai perecer também. Então não tem, ou você faz, não tem plano B. Então né? o recado foi dado. Né? E aí isso tem tudo a ver com o assunto que você escolheu para hoje, que é a imaginação. E nós já falamos muito aqui sobre o mundo de Maia, né? O mundo da ilusão, que a gente vive verdadeiramente, o mundo da ilusão. Quando a gente fala de ilusão, a gente imediatamente vamos associar com imaginação. Porque a imaginação nos ajuda a fomentar esse tipo de ilusão. Né? A imaginação pode levar, nós estávamos falando nos bastidores, a N caminhos, né? Pode levar até o caminho da iniciação, da própria iniciação. Mas como a gente pode iniciar, vamos dizer, a fazer bom uso da imaginação, que você vai falar sobre ela agora, sem se preocupar ou de uma forma que a gente não alimente mais ainda o mundo maia que a gente vive. Eu fui claro, consegui ser claro ou não? Às vezes eu tenho dificuldade de me expressar. Não, foi perfeitamente claro. Quer ver, grego, assim, ó. Então, assim, ó. Tem uma... A gente já conversou muito aqui sobre tendências positivas e negativas, né? Que Sim. são as tendências positivas, as skandhas, né? E as nidanas, as tendências negativas. Muito. Né? Existem 5 grupos de tendências positivas, 5 grupos de skandhas e 12 grupos de nidanas, que são as tendências negativas. Né? Existe o 5º grupo de skandhas, de tendência positiva, que chama Sanskara skandhas, né? E as tendências derivadas das ações ligadas ao pensamento e à imaginação. Então você veja que o uso da imaginação e o correto uso do pensamento, né, ele é tão relevante, é tão importante, que dele deriva, né, um nó de todas as tendências positivas da humanidade, e dele deriva daí um conjunto de todas as tendências negativas da humanidade. Uma parte aí precisa continuar bem. Dá uma definição rápida dentro, só um pequeno parênteses. Pensamento e imaginação. Sim, tá. Assim, o pensamento de maneira geral, ele é um termo de maneira geral, um termo genérico que é boa, né? Sim. Mas então ele é um termo genérico, não existe uma atividade. Então o ser humano tem uma coisa que chama mente, que é manas, né? Que tem a mente concretamente abstrata, mas é uma coisa só, né? As duas, né? A separação é por conta do momento atual. A mente, ela tem cinco atributos, né? Ou cinco poderes, 5 capacidades tem a mente de cada pessoa, né? O primeiro conjunto de poderes são os meios de conhecimento, Tá. que são as interações que nós fazemos com o que nos cerca através dos 5 sentidos. Ok. Né? E aí tem os 5 sentidos de recepção, e tem depois os 5 de exteriorização, né, que são os Jnana Indriyanis, os Karma Indriyanis, mas não é o caso hoje. Já né? falamos sobre Então, eles também. Perfeitamente. Então, primeiro são a parte dos meios de conhecimento. O segundo poder da mente
é o falso conhecimento, é a Maya. Maya, ótimo. Né? Então, Maya, veja que Maya, a gente pensa que Maya é só ignorância, né, o desconhecimento, não, Maya é um poder da mente. Eu já vou explicar o que tem a ver Maya com a questão da própria manifestação, né? E então, a Maya é a construção do falso conhecimento. Então, Maya é tipo assim, eu estou vendo uma caneca e dentro tem água, né? Aí eu digo assim, árvore, e eu acredito que isso é uma árvore, isso é Maya. Então, a Maya, ela não é ignorância, a Maya construiu o falso conhecimento. Esse é o segundo poder da mente. Da mente, ok. Né? Ele pode ser usado para você interpretar corretamente o mundo que nos cerca ou para criar disfunções de compreensão. O terceiro poder da mente é a memória, né? A memória que é o que me permite armazenar e localizar conglomerados de elementares, de coisas que eu já vivenciei, né, e que eu resgato para fazer a base da minha vida. A gente conversou também sobre memória. Já falamos sobre memória. O quarto poder da mente é o sono, né? E o sono se divide em sono, vigília, sono e sonho, né? E essas três variações, vigília, sono e sonho, vem na interação da mente com o coração. Isso é uma coisa muito importante, interessante. É que vigília, sonho e sono depende só da temperatura que o coração está no momento. A interação da temperatura do coração com o sono, com a mente, é que vai daí dar a diferença da vigília, quando esquenta um pouquinho para o sono, esquenta mais para o sonho e ainda atua no tipo de sonho. Por isso que diz quando como é que no sono sem sonhos, a alma dorme no coração, né? Para dizer que você tem uma limitante da saída dependendo da temperatura. E o quinto tem poder, importância saber isso ou não? É uma informação ou tem importância ir mais a fundo nisso? Tem importância porque você consegue compreender o mecanismo do sono, do sonho e sobre a realidade do próprio sonho e o como aí, então, o conhecimento disso é importante, então? Sim, porque daí a variação da manifestação, né, do calor com relação ao calor potencial é o que cria o conceito de vida e da mesma forma cria o conceito de morte. Okay. Então a compreensão disso, né, ele dá a compreensão da vida, da morte, do sono, do sonho, dos vários tipos de sonho, do tipo de sonho que se faz, se astral, se mental, esse tipo de coisa assim. E ainda permite definir o lugar onde você vai, essas coisas assim. Né? Interessante. O quinto poder da mente, né, de Manas, é a imaginação. Então veja que daí não existe o pensamento. Então pensamentos são atributos, né, da mente. É a forma como a mente engendra as coisas é que nós chamamos de pensamento. E aí, o pensamento pode vir da forma de conhecimento, pode vir da ignorância, pode vir do sonho, e pode vir da memória ou pode vir da imaginação. Desses 5 itens que você falou, qual é o grau de importância de cada um deles? Sim, vamos focar, assim, não dá para dizer qual deles é mais importante, todos, porque todos assim, são... eu achar qual dedo meu é mais importante, claro. Né? Todos eles são, tem a sua até função. O que faz oposição, ele tem sua função, né? Mas em termos de profundidade de compreensão, sem dúvida nenhuma, compreender a imaginação, ele está acima de todos. Que é o que a gente vai conversar hoje. Uma certa ocasião você me disse assim, que condutas que a gente tem na vida, né? A gente está assistindo alguma coisa e você falou que o fato de você imaginar alguma coisa ou pensar alguma coisa é a mesmíssima coisa do que está fazendo. Sim, do que está fazendo. Sim. Como é que é essa questão assim? Quer ver? Vamos fazer uma analogia para a gente explicar como é que funciona a mente. Vamos lá. Né? Então vamos imaginar assim. Assim, ó. Eu estou dirigindo acabei de pousar em um planeta, né, que eu não conheço, e eu estou dentro de um veículo, tá?
E aí esse veículo ele tem 5 instrumentos para captar as impressões da parte externa. E lá fora eu não vejo nada, porque é um mundo completamente alheio a mim. E aí dentro desse veículo, então eu tenho 5 telas. 5 telas de computador, 5 TVs, né? Monitores. 5 monitores, onde cada um monitor me dá um tipo de informação, tá? Um monitor capta o que eu conceituo como som, só que o monitor ele não consegue me mostrar som, ele obrigatoriamente ele tem que transformar o som em imagem. O outro monitor vai captar movimento, né? E ele não consegue me passar o movimento, ele tem que pegar e traduzir o movimento em imagem e colocar para mim. O outro monitor vai pegar o que fosse possível de ver, não é? E transformar isso que está sendo visto em imagem e colocar para mim. Então é o som, é o movimento, a imagem. Quais são os outros sentidos? A audição. Então vai captar o paladar. Exatamente. Então cada um monitor ele vai pegar essas informações que existem para o lado de fora do meu veículo, né? E eu aqui no cockpit vou só analisar as imagens. Só que daí no meu cockpit, assim, na verdade eu tenho 7 possibilidades de captar informação lá fora. Só que eu só tenho 5 monitores funcionando, 2 ainda estão offline, não está funcionando ainda, vai vir a funcionar, né? Que seria o 6º e o 7º sentido. Manas, a mente, né? Ela é o piloto que está no cockpit. As telas representam os 5 sentidos. Então, aquele primeiro poder da mente que é o de gerar informações, né? É essa interação com o meio. Então, os sentidos, eles são o quê? Somente uma maneira que Manas, a mente, tem para interagir com o meio que nos cerca. E uma coisa que daí é relevante é assim, você me faz uma pergunta e eu vou te responder, então nunca é o corpo que responde, sempre assim, você faz a pergunta, o som vai ir pelo captador lá desse veículo, vai passar, né, para um monitor, vai ser transformado em imagem, daí eu falo assim, então tá, responde isso, daí eu escrevo uma imagem nesse monitor, essa imagem então é pelo veículo transformada em vibração, essa vibração é propagada no meio, e aí você, né, que é um outro veículo que também tem esses 7 monitores, 2 ligados, 5 ligados, você vai captar essa vibração, que vai transformar em imagem, vai chegar em você que está sentado no cockpit. Aí fala assim, tá, aí você vai, manda uma imagem. Assim que funciona. Então, o corpo físico, ele nunca tem condição de responder, ou de sentir, ou de reagir, ou de interagir de imediato. Obrigatoriamente, tudo o que é feito no entorno, né, no mundo que nos cerca, ele tem que ser transformado em imagens, que é a base de trabalho da mente de qualquer ser humano, qualquer ser antropomorfizado. Se ele tiver sistema cérebro-espinhal, a mente só trabalha baseada em imagens, entende? Independente se eu estou vendo, ouvindo, tocando, cheirando, não interessa o que seja, né, sempre é imagem. E aí, então, isso vem, eu traduzo em imagem, a mente, Manas, né? Vejo qual é que é a reação que vai ser exteriorizada, e aí então, ou eu falo, ou eu ando, ou eu expresso um movimento qualquer, eu vou interagir com o meio baseado nisso. Então, essa é a maneira de interagir. E todas as imagens que chegam para a mente ou para a alma, se a gente quiser, né, que a alma daí é a mente concreta e mais o astral, né, Manas mais o astral, todas as imagens são do mundo que nos cerca, né? E aí vem uma coisa que é muito interessante, isso é uma limitante, né? Porque então eu só consigo entender, eu só consigo aprender, eu só consigo compreender, eu só consigo interagir com aquilo que nos chega através dos sentidos. Isso até tem linhas filosóficas, né? Não, tudo que eu sei é aquilo que me chega através dos sentidos, das sensações, que é uma visão completamente limitada, mas, não é? Só que assim, a evolução, ela se faz em 3 níveis, né? Ela se faz no nível espiritual,
né, a nível anímico, ou a nível de alma, né, e a nível de forma, o corpo físico. Então, o corpo físico tem que evoluir, o sistema endócrino, as células, então os sistemas, a inteligência de cada sistema, ela tem que acompanhar o passo e adquirir uma nova forma de ver as coisas. A alma tem que evoluir, fazer com que as tendências negativas se transformem em positivas, as nidanas se fundam nas escanas, essas coisas assim, para que você tenha uma perfeita percepção e você unifique daí o astral, né, com a mente concreta, com a mente abstrata, para você criar o corpo causal, essas coisas assim. E a própria mônada tem que evoluir, tem que adquirir consciência, um estado de consciência que no momento, na quarta raça, seria de mente concreta rolando para a mente abstrata, que é a quinta. Eu precisaria chegar num estado de consciência átmico, que seria o ideal e o ponto final de evolução de cada alma, né? Isso, a evolução. Só que daí, para que essa evolução aconteça, eu tenho 3 níveis de consciência. Eu tenho consciência espiritual, eu tenho consciência de alma e eu tenho consciência física de corpo, que é o corpo físico e o corpo vital. Todo esse processo de evolução, ele estaria baseado somente no que eu adquirisse de informação do meio, baseado nesses monitores, baseado nessa interação, que são os 5 sentidos, né? Mas aí foi dado ao ser humano o poder de criar, tanto fisicamente, quando ele vai parir um descendente, como quando ele vai verbalizar alguma coisa, ele vai parir alguma coisa através do verbo, né? E também foi dado então ao ser humano a capacidade de parir, de criar, o poder de criar mentalmente, né? E o poder de criar mentalmente, né? Aí entra a questão da imaginação, tá? E a imaginação permite o seguinte: então nós temos 3 níveis de evolução, né? De possibilidade, que seria de consciência, que seria a consciência de corpo, né? A consciência de alma e a consciência de espírito, né? E a imaginação, respondendo a sua pergunta inicial, então ela vai agir e vai ser construtiva ou destrutiva dependendo do tipo de imaginação que eu lance mão. Porque a imaginação é, por exemplo, assim, se eu estou vendo esse copo aqui e aí eu imagino que esse copo vire, né? Então eu crio a imagem do copo e, sem que isso aconteça na realidade, né, eu mentalmente eu faço com que daí esse copo vire, eu crio essa realidade e aí eu posso achar engraçado porque virou no papel e não sei o que e tal, e eu vou rir tanto do que eu estou imaginando quanto como se fosse acontecer. Então eu posso usar a imaginação ou para me divertir, ou para criar seres contrários à evolução, ou para prejudicar a minha evolução do entorno da própria humanidade, ou criar seres e criar conteúdo de alta estirpe que contribua para que a humanidade entre nos eixos. Vai depender do quê? Em qual momento e qual imaginação eu estou criando. Ela pode ser altamente construtiva e profundamente destrutiva. Aliás, assim, todas as quedas evolucionárias que aconteceram até hoje, em todas as escolas de iniciação que a gente tem notícia, foram derivadas do uso inadequado da imaginação. Imaginação, eu estou tentando discernir entre as duas palavras, imaginação e pensamento. Tem alguma diferença ou não? Não, é isso que eu falei assim, que o pensamento... Você falou que são 5 atributos da mente, são 2 atributos da mente, mas eu quero saber onde é que... São os 5 atributos da mente, né? O pensamento, ele é um conjunto de coisas, por assim, se eu vou fazer uma operação lógica, aritmética, né? Ou vou aplicar um conhecimento que eu tenha, eu vou estar usando o pensamento para engendrar esse conhecimento e gerar uma ação. Então o pensamento, ele é uma mecânica de manas, ele é uma forma de interagir da mente concreta. Quais são as bases do pensamento? O pensamento é sempre assim: pesado, medido e contado. Sim. Né? Lá do textinho de Baltazar, Tessel, Manuel, Fares, né? Que é o quê? Pega todas as imagens que eu tenho, analisa o que eu tenho de conteúdo, pesa, mede, conta, emite o conceito, mistura esse conceito, submete o conceito ao astral, dependendo do nível de consciência que a pessoa tenha, e vai e exterioriza. Então o pensamento, ele não só é imaginação, porque eu posso estar pensando sobre o que você comeu ao meio-dia, então isso aqui é memória. Eu posso estar pensando sobre o que eu sonhei, memória junto com o sono. Eu posso estar pensando, né, em um conhecimento incorreto que eu tenho,
Pensamento junto com ignorância, com desconhecimento. Eu posso estar pensando no que eu estou recolhendo informações agora para processar e emitir o conceito. Pensamento ligado ao entorno que me cerca. Ou eu posso estar pensando e criando alguma coisa. Aí entra a questão da imaginação. Você falou agora, um pouco antes de te interromper, de que houve muitas coisas aqui que aconteceram, né? Eu acredito que até pelo que você acabou de dizer, eu poderia dizer até a queda da Atlântida, né? Teve alguma coisa a ver com a imaginação? O que é o mau uso da imaginação nesse aspecto? Você falou nos bastidores, antes da gente começar o programa, que é uma questão muito, muito importante no processo evolutivo, no processo a imaginação, ela, assim, primeiro se diz assim que a intuição e a imaginação são as asas da alma, né? Aqui só assim, vamos dar asas à imaginação, isso, né? Asas à imaginação. Cada um pode dar asas à sua imaginação. Agora, a minha imaginação, ela vai voar até o céu que eu estabeleço. Então, se o meu mundo é o mundo astral mais denso, asas da imaginação que eu vou dar, ela vai bater com a cabeça no astral mais denso, que é onde eu vivo. Se o meu mundo é o mundo abstrato, é o mundo búdico, a minha alma vai voar aos confins do plano búdico, aos confins do mundo abstrato, aos Muita confins gente fala do universo. Além da imaginação, um termo muito usado também, né? Além do que a gente pode alcançar, né? O além da imaginação é a intuição. Porque é uma coisa que você não pode mensurar, né? E acontece uma coisa muito interessante, quer ver? O uso correto da imaginação para permitir que a imaginação se fundisse com a intuição seria assim, vamos imaginar assim, eu tenho um poço, né, com água e a superfície da água está parada, né, e aí aqui está passando a lua, então a lua se reflete plenamente lá no poço. Então, no momento em que eu tenho o astral serenado, a minha alma está serenada, então esse influxo do sol, da lua, o que seja, ele vai chegar com toda a potencialidade e aí então eu consigo compreender as coisas. Quando a água está revolta, eu não consigo formar na superfície d'água a imagem correta daquilo que está no céu. Então, esse que é o limitante. E só com relação à imaginação, daí já paro de se perguntar. Então, imaginação em ordem ascendente. A imaginação, a intuição e a vontade, elas são as chaves para qualquer nível de evolução a que o ser humano queira chegar. E elas são as chaves para toda a magia possível de ser executada por qualquer humano, por qualquer divino. Magia não de mágica, magia de mago, aquele que domina os elementos e domina o mundo no qual ele vive. Então, intuição, imaginação, intuição e vontade. Exatamente. Eu disse no começo do programa, você estava aqui, eu pedi que as pessoas imaginassem ou mentalizassem sobre a paz no planeta. Perfeitamente. Só que daí tem uma forma mágica de fazer isso. Então vamos lá, ajude, no vamos finalzinho, colocar... No finalzinho vamos conversar. E quer ver como é que a imaginação ela é usada destrutivamente hoje, Grego? Isso sim é uma oportunidade muito boa para a gente conversar, e se as pessoas compreenderem, a gente faz nossa parte nisso de construir um mundo melhor, não só agora, mas toda vez que alguém for ouvir o que a gente está conversando. Por exemplo, assim, uma maneira destrutiva de usar a imaginação, então, para você ter um filme de suspense ou de terror, né? Então, o maior terror que possa existir, obrigatoriamente ele está condicionado à imaginação, porque nada de horroroso que você possa inventar, por exemplo, pode me incutir tanto medo quanto aquilo que de horroroso eu mesmo possa criar. Sem então, dúvida. Todos os filmes, eles deixam sempre uma lacuna para que cada espectador... Use a sua imaginação... E você sabe que daí, quando a imaginação é usada nesse momento, para daí então você imaginar o que de horror existe ali, vem a questão inicial. Qual é a próxima cena daquilo, né? Cada um cria a sua cena. Inicial, né? E que é a magia da imaginação. Os sentidos eles vão gerar imagens para manas, para a mente, então entender o que está passando, o que está se passando por lá de fora do veículo, do corpo, né? E a imaginação, ela é uma coisa tão poderosa que ela gera para a mente as mesmas imagens. Então, a mente, né, a mente concreta interligada com o astral, interligada com o abstrato,
né, quando ela vê uma imagem criada pela imaginação, ela em si não sabe discernir se a imagem está vindo de fora, captada, né? É como se houvesse assim um programa especial, né, que regula esses monitores, que pode inserir em qualquer deles a imagem que ele queira. Isso se chama imaginação. Então, para o corpo físico, para a mente, a imagem advinda daquilo criado pela imaginação é exatamente igual à imagem advinda pelo sentido. O que acontece? Então a pessoa, ela imagina o monstro que existe naquele escuro, só que daí para imaginar, isso tem que existir. Então ela tem que primeiro criar mentalmente, criar astralmente. Por isso que a imaginação é criativa. Eu vou te falar uma coisa aqui interessante. Então a imaginação criativa, ela cria o monstro. E aí o monstro vai fazer então com que você crie o impacto, só assim, a imaginação daí cria o monstro, o medo daquele filme, daquele trecho do filme, aí isso tem impacto daí na tua mente, tem impacto no teu astral, e aí o astral então manda o comando para o teu corpo físico falando assim, monstro à vista, monstro próximo, fuja, e aí então você vai sentir o medo e se emocionar e tal. Então, a imaginação destrutiva, nesse caso, que é completamente danosa para a humanidade, né? Ela é usada para criar coisas que as pessoas pensam que só vai ter influência na hora, mas não, é que para que a pessoa tenha sentido aquele medo, para que ela tenha sentido aquele pavor, para que ela saísse do filme com medo, né? Ela tem que ter criado mentalmente aquele monstro, e aquele monstro não morre quando o filme termina. Porque ele continua vivo em cada telespectador, né? Perfeitamente, perfeitamente. E todos ligados à origem, né? E isso é uma egrégora do mal, porque ele vai se alimentar de medo. E aí ele vai fazer o quê? Vai fazer com que daí o medo que você sentiu no cinema, ele seja levado junto com você para a tua casa, e aí de noite você não vai dormir de luz apagada. Claro. Por quê? E aí ele se instala em você e começa a se alimentar, e aí as pessoas se acostumam de tal maneira a interagir com os monstros que criaram via imaginação, que o medo passa a ser um lazer, e ela vai de novo assistir um filme de terror, ela vai de novo ver um filme de suspense, ela vai num parque qualquer, ela vai ir na montanha-russa para sentir o medo, ela vai... Então fica aquele jogo transformando daí o medo em prazer, porque o prazer vai gerar as imagens, a imaginação vai ser ativada e vai alimentar aquilo que na pessoa era uma coisa criada pela imaginação e agora já é um ser vivo entrelaçado, criando as egrégoras, né? E o medo criado pela imaginação ou o medo físico não tem diferença astral nenhuma. E o medo se alimenta do quê? De dor e morte e sofrimento, que é o mundo que a gente vê hoje. E interessante que na semana passada esteve aqui, a minha convidada veio com o marido, e o marido teve um infarto que nem eu tive também. E ele fez uso de uma técnica, além de ser tratado normal, ele foi num lugar onde alguém, um terapeuta, trabalhava com ele a imaginação. A imaginação da restauração do coração dele. Ele fez os exames clínicos. Você sabe que o infarto do miocárdio, ele dá uma fibrose, toda coisa. Fez os exames, tal. E ele resolveu acreditar no profissional, no terapeuta, e fez toda essa técnica da imaginação de que o coração dele estava se restaurando. Você já sabe o resultado, né? Claro que sim. Quando ele foi fazer o exame, o médico não acreditou. E quando ele começou a falar, ele já viu que... E aí ele falou, bom, é melhor eu não deixar assim mesmo, acontecer um milagre e pronto. Então, aí se você pegar e dividir em 4, dividir em 8, você tem aqui no norte, aí você dividir a tua área de manas, né, em 8, 1/8 no norte, é onde você tem a imaginação criativa. Você pega esse 8 e você passa para cá, né, e você divide o coração em 8 partes. Então, se você tiver infarto na parte de baixo, à esquerda na segunda, é porque você usou a imaginação destrutiva em época de construção física dos 14 ao 21, isso criou uma potencialidade de fissura, né, de circulação no coração e deu infarto depois de 49. Sabe? Então, mas e o processo de restauração? Como é que você consegue restaurar? Qual é esse processo contrário? Esse que é o processo. Você sabe assim que o processo... Você falou que eu fiz alguma coisa que destruiu, né, numa determinada faixa etária. E o processo contrário? Sim, então eu queria falar daí. Então, essa questão do medo, da criação do medo, né?
Tem uma outra coisa assim, e que daí isso é muito a propósito a gente falar, eu vou falar daí só esse, depois eu falo de como é que a gente constrói Perfeito. o bom, o bem e o belo através da imaginação, né? E tem uma coisa assim que daí é absolutamente destrutiva, e assim, é o nó onde se assentam as dores da humanidade, é o nó onde se assenta o atraso humano, é o nó de onde se alimenta a egrégora do mal, do ciclo passado, assim, é tudo que de ruim você possa imaginar. Sabe o que é? É a imaginação usada para erotização. Mas isso é o que mais tem. Isso é que tem sucesso direto. Pois é, e aí assim, aí às vezes assim que as novelas, os filmes, assim, os costumes sociais, eles levam à erotização da criança desde cedo, e o sexo é que determina isso e a conquista. Então, os produtos, o supermercado é uma erotização só, a forma dos produtos, tudo. E assim, e os livros e filmes, tudo. E aí a mesma coisa. Então, quando aquilo que é gerado, né, aí vem para a pessoa e chega essa imagem, e a pessoa com aquela imagem, ela vai fantasiar com aquela imagem, o fantasiar com essa imagem, aí, assim, são coisas que eu não posso nem falar, sabe? Porque aí você vai estar alimentando a coisa, né? Não, são coisas também que são veladas, eu não posso revelar, né? Mas tem a ver, assim, Grego, tem um impacto tão grande, acredito, tão destrutivo, né, que aí ele chega a projetar e ele transborda do malefício para o reino hominal, e ele prejudica assim, todas as camadas evolucionais, inclusive nos planos elementais. Sério? Então, uma das razões da reação da Terra, de boom dos elementais, né, contra essa coisa humana, né, que é criada, é o uso do máximo poder que é dado ao ser humano, que é a imaginação, usada para criar monstros baseado na erotização ligada à imaginação, desvirtuando a questão do sexo, que o sexo é simplesmente a questão de opostos, e existe cosmicamente os planetas com os cometas, assim, na química, na física, na biologia, são só complementações, mas o ser humano, né, ele usa uma função biológica cósmica e desvirtua magicamente isso, aplicando a imaginação e transformando em um lazer alguma coisa que deveria... Ou seja, não mudou nada daquela, não sei se foi verdadeiro ou falso, aquilo lá, Sodoma e Gomorra, existiu isso aí, Sodoma e Gomorra? Sim. Existiu? Sim. Então tá. Então é uma repetição hoje, né? De uma certa forma. Mas em maior escala. Em maior escala porque é a cabeça, né? Porque daí agora... É pensamento. Porque daí antes você veja não que tinha daí, todos esses instrumentos de propagação. Propagação, exatamente. Porque hoje, então, você pega uma novela, um programa em uma estação de TV que se dedique, de maneira geral toda, mas assim, uma estação de TV que se dedique ostensivamente, dioturnamente a praticar a lesa evolução. Com né? certeza. E aí, então, cria um programa, então tem ali, está a criança, está a família, está o pai, está a mãe, sendo o adolescente, e aí, então, há aquele... assim, o transbordo dos nossos costumes, da erotização, que é do sexo, assim, e aquilo então todo, assim, um país inteiro assistindo e criando... E querem te passar aquilo como uma coisa normal, natural. E criando hordas de monstros astrais que levam eras para ser sublimados. E como são muitas pessoas assistindo e vitalizando e fantasiando com aquilo, né? Então isso cria assim egrégoras, seres dificílimos de lidar e que vão cobrar o seu tributo. Por isso que muitas vezes aqui, depois eu sou criticado porque eu pergunto, Jorge, cadê esse mundo que você fala? Mas né? ele existe. Eu sei, eu sei, mas a gente... É que a gente está em um fim de ciclo, né, Grego? Então é natural que assim, todo o oculto, todo o mal com U, mal com L e fake, assim, todo aquele, o não evolucional, o adharma, tudo aquilo vem à luz do dia para ser resolvido. Só que daí a humanidade contribui muito para que isso aconteça, mas por ignorância. Ignorância. Por desconhecimento. Não, e assim, enquanto você não sabe, é ignorância. Pois é, mas sabe o que é pior, Greg? Assim, que quem conduz a humanidade, quem leva a humanidade dessa maneira, quem então, assim, quem propaga a indústria da erotização a nível mundial, quem propaga a indústria bélica a nível mundial, quem propaga os vícios a nível mundial, isso tudo é feito conscientemente, porque é o caminho mais rápido para degradar qualquer nação, qualquer povo.
Entende? Você cria um povo fraco, doente, sem meta, um povo inerte, um povo apático, ou um povo que se alimenta só de guerra, um povo que se alimenta assim de matar, assim. Esses seres criados através desse processo, né, tanto do processo da criação negativa do meio da imaginação negativa, quanto dos seres criados pela imaginação negativa da erotização, eles precisam se alimentar da morte, que é o ápice. Né? E aí a morte e aquilo que brota e evapora do sangue é que alimenta essas hordas de seres que são tão poderosos e fazem tanto mal que eles se alimentam da morte das nações. Foi o que eu disse e vou repetir, eu já falei para você aqui no meu programa, capturaram hipoteticamente, não interessa se é verdade ou não, uma mensagem das forças antagônicas. Disseram assim, a única forma da gente acabar com a humanidade, porque a humanidade está caminhando para o bem, e a única forma que a gente tem para impedir esse caminhar é através do sexo. Você acabou de corroborar, quer dizer, da erotização. Não, sei, mas nenhum ente, nenhum não, adepto, mas foi, ninguém falaria nesses termos. Sim, mas é uma mensagem, eu também não transmiti do jeito que foi passado, mas só para ter uma ideia que realmente isso aqui te envolve de uma forma que é fantástica. E aí não é que é errado porque é uma função biológica, é errado o seguinte, é o entorno que se cria. Sem dúvida, vai ampliando, né? Você tá daí usando, é que nem a pedrinha na água, né? E você está usando um poder que não é dado a ninguém, que é a imaginação, quer dizer, você pode criar no vital, no astral, no mental abstrato, no Buda, você pode criar seu universo inteiro e você usa aquilo para criar massas astrais densas que se alimentam sem dúvida, do lodo da humanidade. Tudo. E fica mais difícil para limpar. Claro, não, e às vezes acontece assim, nas ordens de iniciação, e tem escolas de iniciação que acham que daí a prática disso leva à iniciação. Sem dúvida, tem. E em contrapartida tem aquelas ordens que daí pregam assim, o reto caminhar, mas as pessoas que ali estão pensam que praticar o reto caminhar é só no momento que você está ali, que fora dali a coisa está degringolada e é à vontade, mas não é. Você tem que, assim, não existe a pessoa que ela é meio iniciada, não existe a pessoa que está meio no caminho. Ou você está no caminho ou não está. Ou você leva a sério ou não está. Não tem meio grávida. Não existe uma mulher meio grávida. Ou ela está ou não está. E, aliás, a gravidez, ela não é só o fato decorrente da procriação. A gravidez é como se fosse assim, um acordo, né, feito entre a mulher, né, e o mundo visível e invisível, com todas as potestades criadoras do universo, para conceber um novo ser com tal poder. Né? E hoje é uma coisa banalizada. Nossa! É uma coisa banalizada. Né? Bom, e o criativo? Sim, temos 5 minutos. Eu quero exatamente essa mentalização que a gente tinha falado ali, que você ficou de orientar, inclusive, da forma para a gente potencializar isso. Então, eu vou citar Henrique José de Souza. Vamos lá. O professor diz assim, o pensamento, generalizando a ação de Manas, né? O pensamento, principalmente quando dirigido por uma forte vontade, é sempre uma entidade viva capaz de realizar a ideia que lhe deu origem. Então, como é que a gente transforma o mundo? Primeiro assim, ninguém dá o que não tem. Então, para você querer que o mundo fique em paz, você tem que estar em paz. Você não pode ficar vociferando e odiando todo mundo e depois fingir que você deseja paz para o mundo. Primeiro faça paz em você, depois na tua família, depois no teu país. Seja o exemplo. Ninguém dá o que não tem. Não é? Então, se eu quero a paz para o mundo, então eu tenho que fazer o quê? Usar os poderes que me são de direito. Né? Então, primeiro eu tenho que imaginar. E o passo primeiro para dar corpo, né, ao que é imaginado é a visualização. Então, eu vou imaginar, eu quero a paz para o mundo. Eu vou imaginar o mundo em paz. Eu vou ver o mundo em paz. Primeiro passo. Segundo passo, eu tenho que eu criei o bijan, a semente da paz. Eu tenho que fazer com que essa semente da paz ela tenha alma. Alma o que é? É emoção, porque eu já criei ela mentalmente. Então eu tenho que ver o mundo em paz, ver o mundo em paz, realmente imaginar e ver. E eu tenho que daí fazer o quê? Eu tenho que sentir a emoção pelo mundo. Não adianta só em paz. Não. Só ficar vendo e blá blá blá. Eu tenho que ver aquilo que eu quero construir.
eu tenho que daí dar a emoção para aquilo que eu construí, e depois aí eu digo, o mundo está em paz. Aí então, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Eu posso até escrever, mas então eu imaginei, eu vi, eu senti aquilo feito, eu disse já feito, e se eu quiser eu escrevo. Aí vem aquela frase, que maravilha, depois que a humanidade sempre esteve em paz. Você já falou aqui, isso aí pode ser público, né, da SBE, sobre o Globo Azul. O Globo Azul tem alguma... funciona nessa... se eu quiser imaginar o Globo Azul na região do Oriente Médio, na Síria, na França, na Bélgica, vai ter alguma... vai funcionar ou não? Não nesses países, porque assim, aí assim, se eu tenho um pouco de eu tenho que generalizar, tenho que mentalizar isso para o planeta. Da mesma forma que eu não, assim, assim, esse processo da criação que a gente falou agora, o caminho mais rápido para dar errado é você tentar fazer uma coisa para você mesmo, para o teu próprio proveito. Você tem que fazer para todos. Claro, então você tem que imaginar. Bom, então você tem os 5 elementos, né? Os 5 bijos, os 5 elementos, né? E aí então tem o sexto, o sétimo e o oitavo, que é o vigilante silencioso, né? E daí seria o Om, né? Que é o oitavo, o Tat é o sétimo e o Sat é o sexto. O Globo Azul, né? Que é a coisa que dentro da própria sociedade a gente conversa, o Globo Azul é o Om Tat Sat. Ele é o resultado evolucional, ele é a egrégora do bem, do bom e do belo da humanidade. Então, assim, esse processo da imaginação criativa, então, todas as vezes que todos os seres de alta estirpe, de todas as ordens que trabalharam em função do bem, do bom e do belo da humanidade, desde pós-Lemúria, né, se concentraram em criar um ser, né, um ser criado, visualizado, sentido e que tem forma física, né? E esse ser, então, ele vem sendo assim, agregado por todos que trabalharam em função da humanidade até então. Esse ser é o Globo Azul, e a gente conversou aqui. Conversamos. Por quê? Porque daí, antes de conversar sobre o Globo Azul, eu perguntei daí na sociedade, a quem de direito, se a gente poderia divulgar. Mas o próprio professor falava, né, que chegaria um tempo em que ele desejaria, e seria bom para a humanidade como um todo, que todas as pessoas, inclusive enquanto estivessem andando né, o professor falou de bonde, né? Então mentalizasse o Globo Azul, por quê? Porque ali reside as esperanças da humanidade, e é daí que emana o que de bom, bem e belo pode se espargir para toda a humanidade. Então eu peço aí para as minhas moderadoras, estou vendo, Fernando, por gentileza, todo mundo vai assistir, coloquem ali na comunidade de novo, postem lá, por favor, o Globo Azul, para que as pessoas que não têm se disponibilizem daquilo. O Globo Azul, ele é uma yoga da Sociedade Brasileira de Obiose. Sim, é uma yoga está lá o crédito, inclusive, embaixo. É uma yoga registrada, foi criada pelo professor e é propriedade da sociedade, mas ele tem por função ajudar a humanidade como um todo. Então, aqueles que, né, com o seu âmago, né, no ponto mais puro possível, e com a intenção de propagar o bem, o bom e o belo para a humanidade, né? E com pureza de coração, de sentimentos, de intenções, quiserem contribuir para construir o passado, o presente e o futuro da maneira como a gente quer, uma Satya Yuga, uma idade de ouro, com a presença do Avatara, né? Um mundo perfeito, participem dessa corrente, né? E venham agregar-se, né? A vitalizar esse egrégora que é o Globo Azul. Então, Globo Azul Índico com PAX em dourado. Isso, PAX em dourado. E houve uma evolução, que teve uma época que não era PAX em dourado, era em linha e era outra coisa. Então, o próprio corpo desse egrégora, ele veio se alterando em função do tempo até chegar nisso que a gente tem então, hoje. Procure se informar, tem tema, já falamos sobre isso, e quem assiste o Vida Inteligente. Bom, estamos em cima, Fernando, é isso? Fala, Jorge. É muito importante, assim... Eu falei para você assim, que eu penso que de todos os assuntos que a gente conversou até hoje, né? Assim, esse é o ponto mais avançado dessa espiral, falar sobre a imaginação, porque não há poder superior que é dado ao ser humano, e não há caminho mais curto para se arrumar a humanidade do que usando a imaginação. Da mesma forma, não há caminho mais curto para degradar a humanidade do que usando negativamente a imaginação. E a gente prestar muita atenção em como eu uso a minha imaginação, porque cada vez que você imagina alguma coisa, você está construindo alguém, você está dando vida a alguém no astral, e vai ser ou um monstro ou um deva.
né? E esse monstro, esse Deva, vão estar ligados umbilicalmente ao teu baço, vão se alimentar de você e vão te cobrar tributo, ou vão te dar dor e angústia, ou vão te dar felicidade e paz, né? E obrigatoriamente. Vigilância dos sentidos, mais uma vez, né? A vigilância dos sentidos, né? Vírgula, imaginação, exclamação. É o que era a palavra que faltava, porque a imaginação é que é a chave da prática de toda a magia construtiva nesse mundo humano que a gente vive, nem mais nem menos. Fechamos com chave de ouro. Acho que o recado foi muito bem transmitido. Eu acho que atingimos o que a gente havia se proposto. E você veja que a imaginação, só um último minutinho, né? Então, assim, esse processo da imaginação, ele permite a você fazer não viagem astral, que é esse passeio assim de moleques pelo astral, né? Mas você fazer viagem mental, então você se pegar e você se projetar, se propagar em qualquer universo que você queira, e aí São Tives d'Alvede, Fabre d'Olivier, Rossi de Luna, Paracelso, Apolônio de Tiana, todos os que deixaram um legado alquímico, oculto, né, para a humanidade, todos eles se valiam da imaginação. A Alexandra Devineux, junto com o João Kuhl, né, Anibésito, ia e trazia parte do conhecimento e devolvia à humanidade usando simplesmente a imaginação como meio de locomoção da alma através do universo que me é de direito, que é o universo onde todo conhecimento está. E todos nós temos condição de fazer exatamente o mesmo. Nós temos obrigação de fazer isso. É isso aí. Obrigado, Jorge. Obrigado a mais você. uma vez. E lembre-se, a semana que vem o Jorge não está aqui, vai estar só daqui a 15 dias, mas ele vai estar em São Paulo, 5 de dezembro, 9 da manhã, 5 da tarde, Hotel Pestana, Jorge Antônio Ouro, terceiro encontro Mosaicos do Novo Ciclo de São Paulo. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre, fiquem bem, fiquem em paz, uma boa caminhada e uma boa vida para todos vocês. E aí esse congestionamento, essa humanotoxicidade, né, que assim, há um excesso de mal com L, mal com U e feio, assim, na humanidade, e o resultado é o que você falou de início, né? Então, há um processo de convulsão tal, né, nesse fim de ciclo, nessa humanidade que a gente vive agora, que se respira a dor, se respira o medo, se respira a insegurança, né? E isso o povo como um todo. E do outro lado, os que coordenam as nações, assim, enlouquecidos, embrutecidos, envaidecidos, tudo que é coisa assim de lesa evolução, né? Tem um termo que chama Dharma Madam, que são aqui, assim, os obstaculizadores da lei, aqueles que trabalham contra a lei. Então parece que isso aí, ser um Dharma Madam, virou assim quase que um lazer, um símbolo de poder, status. Daí você vai, invade, mente, rouba, mata, banaliza a morte, essas coisas assim. E aí as pessoas de bem do mundo, os que tentam viver sua vida dentro do bom, do bem e do belo, em qualquer lugar do mundo, trabalhando lá no Tibete ou na agricultura ou criando um livro, não interessa o que seja as pessoas, né, no geral, assim, olham assim, quase assim que estupefatos, assim, atônitos, né, de ver assim, esse mundo não é o meu mundo, e aí vira uma coisa assim antagônica. Mas se eu vivo no mundo e esse mundo ali não é o meu mundo, qual é que é o meu? Se o meu mundo é igual ao teu e é diferente desse mundo ruim, por que o mundo dos bons não prevalece? Por que o mundo do bem não prevalece? Por que o mundo do belo é ocultado? Que força tem essa minoria que prega o mal, a mentira, a morte, a invasão, essas coisas assim? Que força eles têm para dominar tantas pessoas no mundo? Hoje são 7 bilhões e pouco de pessoas, né? Vamos fazer de conta que daí, desses 7 bilhões, 1%, 0,5% exerçam os cargos e dominem as riquezas. Tá, tudo bem, faz parte, né? Cada um usa a vida como quer.
mas e os outros, né? 6 bilhões, 900 milhões, aqui, por que há essa... Né? Isso é uma coisa intrigante e compete a cada um responder e definir daí qual que é o seu caminho de vida, né? Assim, ver o que acontece, o que eu espero da vida e como eu pauto a vida, porque assim, para que exista alguém que propague o mal, aqueles que defendem... Antônio Ouro e mais 250 áudios, incluindo os áudios do Vida Inteligente aqui, do Mosaico Neurociclo, mais as participações do Jorge no Vida Inteligente interativo que a gente fazia. Então, tá aí, entre em contato quem tiver interesse e adquira isso para o seu presente de Natal, para uma pessoa que você goste muito e queira contribuir com cultura e coisa boa. E aí, Jorge? Tudo bom? Está se aproximando mais o fim de ano, né? E nessa convenção do ser humano, né? Porque quando eu era pequenininho, né? Na infância, tudo isso aqui, é bem no tema de hoje, né? Era maravilhoso, porque eu consigo me lembrar bem, que eu sentia todo aquele espírito daquilo que se ia vivenciar, né? Não tinha essa conotação de hoje. Então, eu fazia uso da minha imaginação para tudo aquilo que meus pais falavam, né? E eu sentia isso, além de fazer, eu sentia verdadeiramente aquela coisa. Porque se passava como verdade, de uma forma que era pura. Então A humanidade nesse período, assim, nessa densificação característica de um fim de ciclo, né? O que se percebe é que a pureza e os sonhos, elas vieram em um processo de embrutecimento. Total. E chegou no ápice do embrutecimento, onde se pensa que daí tudo pode ser representado por alguma coisa física que eu te dou. Né? Então, por isso, assim, do consumo exacerbado e exagerado, esses desvios de manifestações, essas coisas todas. E a essência, né? Se perdeu toda, né? Não, e embruteceu, né? Embruteceu, exatamente. Se transformou em matéria e embruteceu e se perdeu a noção das coisas, né? E o resgate daquele, assim, do que era o bem, bom e belo, a pureza, a inocência, ou aquilo de entender realmente o que acontecia, ou de viver realmente o que acontecia, experienciar a vida, viver o carpe diem, mesmo sem nunca ter ouvido falar no que fosse, né? Isso hoje não existe, porque aí está condicionado a que a felicidade aconteça, e a felicidade ela está condicionada à posse, e a felicidade derivada da posse ela é completamente efêmera. Então se fica num assim, felicidade, infelicidade, desejo, sensação de desejo, e uma máquina indutora de criação de desejos inatingíveis e não sei o que, assim, sendo empurrado para a sociedade como um todo.
Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Primeiro, para mandar o meu grande e obrigado, meu agradecimento àquelas pessoas que estão se empenhando, atenderam um apelo que eu fiz nas redes sociais para a transcrição dos programas Vida Inteligente, né, principalmente da série Mosaicos do Novo Ciclo. Estamos faltando agora dos 214 programas, incluindo o de hoje, faltam por volta de 80 e poucos, né? Já temos mais de 100 e poucos transcritos. Essas transcrições não estão à disposição, né? Não sei ainda o que vai ser feito delas, carecem de correção, uma série de coisas, e eu gostaria de continuar agradecendo essas pessoas que dedicam parte do seu tempo para a transcrição. E essas pessoas que estão transcrevendo, repartem comigo, compartilham comigo o prazer de poder fazer isso, o aprendizado que elas têm feito com coisas assim. Muito bem. E agradecer a Vânia, mandar um grande abraço para a Vânia Chibirca, de São Paulo, uma fiel contribuinte do programa Vida Inteligente, que está sempre conosco, vai estar em São Paulo, da palestra da próxima semana, com o Jorge Antônio Ouro, o terceiro encontro Mosaicos do Novo Ciclo, que vai ser em São Paulo, no dia 5 de dezembro, no Hotel Pestana, na Rua Tutóia, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio. Tem estacionamento no hotel, o estacionamento é pago, mas tem estacionamento no hotel, então você não precisa se preocupar em vaga de carro. São, segundo a Adélia e o Cambaúba, o Márcio Cambaúba, os organizadores do evento, já está lotado o evento, 350 lugares, um sucesso, e estão disponibilizando mais 20 lugares para aquelas pessoas que quiserem ou ainda queiram participar. Então anote aí embaixo o e-mail da Adélia e faça a sua inscrição enquanto é tempo, porque as 350 vagas já foram tomadas, estão arrumando um jeitinho de disponibilizar mais 20. Semana que vem, 5 de dezembro, São Paulo, das 9 da manhã às 5 da tarde, Jorge Antônio Ouro, e no terceiro encontro Mosaicos do Novo Ciclo. Muito bem. Nós temos acompanhado essa semana e eu quero agradecer aqui a todas aquelas pessoas que não estão nas redes sociais apenas para conversinhas e essas coisas, e curtir essas coisas todas. Nós estamos enfrentando uma séria e grave dificuldade no planeta, esquecendo a parte esotérica, esquecendo a parte dessa viagem que muita gente faz, assim, e a gente já fiz também muitas, né? E a gente achar um monte de coisa, mas existe verdadeiramente. O astral está por demais carregado, a situação do planeta está por demais carregada, existe uma tensão muito grande e qualquer contribuição, qualquer mentalização que nós possamos fazer em função da paz, do restabelecimento da paz, da harmonia do planeta, para poder amenizar e até extinguir essas ideias que têm acontecido. Vocês viram fatos passados, e eu tenho certeza que ninguém gostaria que esses fatos se repetissem, né? E para que isso não aconteça, é necessária uma mobilização no horário que você dispuser, quando você quiser, da forma que você quiser. Não existe padrão, não existe nada. Mentalize coisa boa, mentalize paz para o planeta. Você vai estar... Esqueça essa coisa, não pensa que porque você está no Brasil e aqui a coisa está tranquila, que você não vai sofrer as consequências se acontecer alguma coisa muito grave. Nós somos uma unidade. Não adianta a gente estar falando aqui uma década sobre esse tipo de unidade, sobre esse tipo de todo, sobre esse tipo de sempre, e você ser egoísta e achar, que bom que aconteceu lá fora, que bom que está acontecendo nada. Faça a sua parte para que a gente viva em harmonia, que tenhamos um futuro tranquilo, um futuro de paz. Tudo isso aqui que a gente está semeando, a gente verdadeiramente tenha. Mas para que isso seja possível, a nossa contribuição é imprescindível. Então, por favor, peço em meu nome, de quem vocês queiram fazer, não tem problema, mentalizem em favor do planeta, da paz, da harmonia no planeta, ok? Meu muito obrigado. Eu trouxe hoje o tema, o Jorge havia falado em um ou dois programas anteriores aí, falou sobre, olha, imaginação, um bom tema para a gente falar qualquer outro dia. Realmente se apresentou nessa semana para a gente falar sobre imaginação. E nós vamos ver o que é isso, de onde vem a imaginação. Uma pessoa me escreveu a semana passada
falando também sobre pensamento. Eu acho que imaginação e pensamento vai ser bom a gente falar hoje, que essa pessoa perguntou, de onde se origina o pensamento? O que é o pensamento? Né? O pensamento é um tipo de imaginação. Vamos ver hoje o que se a gente vai ser feliz na explicação desse fenômeno que é o fenômeno da imaginação. A chamada que eu fiz para aquelas pessoas que estão no cadastro do Vida Inteligente é essa que eu vou ler para vocês e daí a gente dá continuidade e entra no tema, ok? Paracelso disse, o espírito é o senhor, a imaginação o instrumento e o corpo a matéria plástica. A imagem é a expressão sintética dos acontecimentos da vida, vivificada pela imaginação que conduz a criatura humana ao plano da intuição íntima, logo a um plano superior, a outra dimensão. A imagem vivificada, ativada pela imaginação, conduz o discípulo ao campo da verdade, ao plano da imaginação. A linguagem simbólica sem o poder da imaginação, sem a intensa vida interior, não passa de uma série de formas mortas, sem sentido superior e sem valor prático. A imaginação é a manifestação do princípio mente universal, embora agindo de forma incipiente. Quando a imaginação não funciona, as imagens não têm vida, não têm vibração, não têm sentido positivo. É sobre isso que nós vamos dissertar hoje. Boa noite, Jorge, você está bom? Tudo bem? Estou tranquilo, tudo sempre certo. Bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado, Greg. 214ª vez. Que bom, né? 214 vezes. Obrigado pela paciência. Não, isso aqui nós estamos aqui fazendo... O tempo inteiro. Fazendo. E por falar nisso, antes de apresentar o Jorge, eu vou lembrar, né, que você está tão perto do Natal, hoje com o programa 214, né, Fernando? Você pode botar aí? O HD que a gente está disponibilizando. Em vez de você não sabe mais o que dá de presente, já deu champanhe, já deu carro, já deu televisão, já deu ar-condicionado, já deu não sei o quê, dê uma coisa útil, prática, que é o HD Vida Inteligente, a série Mosaicos do Novo Ciclo, com os 214 programas com o Jorge